Você já ouviu falar do Implanon? Esse método contraceptivo em forma de um pequeno bastão se tornou ainda mais popular depois que a influenciadora Virgínia Fonseca escolheu ele como seu método contraceptivo. Mas será que ele é a melhor opção para todo mundo? Hoje a gente vai conversar sobre o Implanon, os prós e contras desse método, para você entender se ele é a melhor opção para você. Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade e hoje a gente vai conversar sobre o Implanon. O Implanon é um método contraceptivo em forma de bastão. Ele é flexível, tem o tamanho aproximado de um palito de fósforo e ele é inserido no braço, na região subcutânea, ou seja, logo abaixo da pele. Logo, depois da inserção, você consegue palpar e sentir o Implanon no seu braço, mas ele não fica totalmente visível, a não ser que você exponha ele ali. O Implanon, ele contém um hormônio, é o etonogestrel, que é um tipo de progesterona, e essa progesterona vai então deixar o muco cervical mais grosso, impedindo a entrada dos espermatozoides. A progesterona também atrapalha a motilidade das tubas e impede a ovulação de acontecer. Além disso, ele também deixa o endométrio, que é a camada interna do útero, mais fininha. E com todos esses mecanismos, ele vai ter então uma alta taxa de eficácia para evitar gravidez. A eficácia do Implanon é de cerca de 99%. Ele é o método mais eficaz que a gente tem no mercado. Ele é mais eficaz, inclusive, do que a laqueadura de trompas ou a vasectomia feita nos homens. Ele tem uma durabilidade de 3 anos. É um método, então, prático e simples, uma vez que, ao colocar, você simplesmente esquece que ele está ali e fica protegida contra uma gravidez indesejada. Agora vamos falar das vantagens desse método. Uma delas eu já mencionei, que é um método de alta eficácia e praticidade. Além disso, também é um método de longa duração, então você garante proteção por pelo menos 3 anos. O Implanon também é um método que quase não tem contraindicações, já que, como ele só contém progesterona e ele não tem o estrogênio associado, ele não vai elevar o risco de trombose. Então, quem tem risco elevado de trombose pode usar o Implanon com tranquilidade. Agora, vamos às desvantagens. Afinal, com um método tão prático e eficaz, ele poderia ser perfeito, mas a gente sabe que para todo método contraceptivo a gente vai ter prós e contras. Uma coisa ruim do Implanon é que em pacientes que têm muita dor de cabeça ou têm muita sensibilidade à progesterona, podem ter alterações de humor ao uso do Implanon e também podem ter uma leve piora dessas dores de cabeça. O Implanon também pode provocar uma queda capilar. Claro que todos esses sintomas não vão acontecer para todas as mulheres, vão ser para aquelas que são mais sensíveis ao hormônio etonogestrel que está presente no Implanon. Uma outra desvantagem é em relação ao sangramento. Com o Implanon, algumas mulheres ficam sem menstruar, sem ter nenhum tipo de sangramento. Mas pode acontecer de ter sangramentos irregulares, tendo pequenos spottings, ou seja, pequenos escapes de sangramento marrom escuro ao longo do mês. Pode acontecer também de, no início, ter algum sangramento vermelho vivo mais volumoso. Então, digamos que o sangramento com o Implanon é uma coisa meio imprevisível. A gente não consegue controlar se ele não vai acontecer, se ele vai acontecer só um pouquinho. Algumas mulheres ficam meses sem menstruar nada e, de repente, começam a ter sangramentos irregulares. Então, se você gosta de ter muito controle sobre o seu ciclo menstrual, talvez o Implanon não seja a melhor opção. Mas, em geral, as mulheres relatam que esses sangramentos irregulares do Implanon não são tão inconvenientes e a alta taxa de eficácia, a longa duração e a baixa taxa de contraindicações vale o risco ao colocar. Além disso, tem um outro fator que pode ser uma vantagem e uma desvantagem. Para inserir o Implanon, ele tem que ser feito por um médico, já que vai ser necessário uma pequena intervenção. A gente vai ter que fazer uma anestesia local e injetar o Implanon através da agulha onde já está presente o método lá dentro dessa agulha. Então, tem um inconveniente que vai precisar de um médico para conseguir utilizar o método, mas é um procedimento rápido, simples e com mínima dor.
muito mais tranquilo do que colocar um DIU, por exemplo. Agora vamos então comparar o Implanon com os outros métodos contraceptivos. A pílula a gente vai precisar usar então todos os dias, mas a gente tem uma diversidade de pílulas no mercado. Então tem pílula que vai reduzir edema, outras que vão reduzir sintomas de TPM, outras que até reduzem sintomas como dor de cabeça antes do período menstrual, e com ela você consegue ter um pouco mais de controle de quando você vai ter um sangramento. Mas, como eu disse, você precisa se lembrar todos os dias. E se você tem contraindicação ao uso do estrogênio, nem todas as pílulas vão ser liberadas para você. O DIU também é um método de longa duração, também tem uma alta taxa de eficácia, mas tem um leve desconforto na hora da sua inserção. E aí a gente vai ter dois tipos de DIU, com hormônio e sem hormônio. O com hormônio tende a reduzir a cólica e o sangramento, então a gente consegue ter um pouco mais de controle sobre o sangramento diferente do Implanon, mas tem o DIU de cobre que, pelo contrário, ele tende a aumentar o sangramento e pode aumentar um pouco as cólicas. Mas o seu ciclo menstrual continua sendo do jeito que ele é. E aí você consegue avaliar com melhor precisão quando tiver algum tipo de irregularidade. O outro método são os métodos injetáveis, que tem a vantagem de você precisar ir lá na farmácia uma vez no mês ou a cada 3 meses, mas tem o inconveniente da agulha. Como é um método de depósito, a região onde foi aplicado pode ser que fique dolorida, e uma vez aplicado a gente não vai ter muito controle sobre os efeitos colaterais, já que não vai ter como suspender o método. Em relação a adesivos e o anel vaginal, também tem esse inconveniente, que você tem que fazer a troca toda semana. A injeção mensal, o anel vaginal, o adesivo são métodos que contêm estrogênio. Então, de novo, se você tem contraindicações ao uso ou um risco elevado de trombose, você não vai poder fazer uso deles. Ou seja, não existe um método perfeito, sem nenhum efeito colateral, que não tenha nenhuma desvantagem. E também não existe um método universal que vai ser o melhor para todas as mulheres. Cada mulher, com as suas particularidades e as suas escolhas, vai ter um método ideal. E para escolhê-lo, a gente vai ter que avaliar várias coisas. Os seus sintomas... Peraí que vai bater a porta. Então, para a gente escolher o seu método, a gente vai ter que avaliar vários fatores. Os seus sintomas ao longo do ciclo menstrual, como que é a sua disciplina para usar o método, também os efeitos colaterais que você está disposta a tolerar. Além disso, vamos ter que avaliar custos e também em quanto tempo você pretende parar de usar o método para tentar engravidar. Agora, o Implanon é um método muito bom, um método de alta eficácia, baixo desconforto para colocação e longa duração, mas, como vocês puderam ver, não é o melhor para todas as mulheres. Se você gostou do Implanon, se você já fez uso dele, conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. E se você quiser entender mais sobre os métodos contraceptivos e também outros mitos e mistérios da saúde feminina, não deixe de se inscrever aqui no canal e me seguir também lá no Instagram. Toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo por aqui. Então, eu te espero no próximo vídeo.